E agora de Cotia, direto para o mulher.com, Lígia Amara participa conosco. Tudo bom, Lígia? Tudo, e você, Seja Tati? muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite. Lígia, tô muito feliz porque tinha muita gente pedindo esse seu chinelinho, viu? Que bom que você trouxe para ensinar pra gente. É aquele chinelo pantufa, né? Isso, é aquele chinelinho que a gente costuma gostar de ter na porta de casa quando a gente chega do trabalho. Ai, uma delícia. Você tira o sapato e aí você coloca e vai pro seu banho ou vai ver um pouquinho de TV aí à vontade, né? É bom demais, principalmente depois de um dia cheio de trabalho e tarefas. Isso. E que a gente mulher... bate perna, vai pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Aí não vem a hora de chegar em casa, coloca esse chinelinho gostoso. E eu achei muito interessante, inclusive, essa brincadeira que você fez com as cores, as estampas. Colorido também, divertido, né? Isso, eu procurei usar, o patchwork mesmo na técnica da frente do trabalho. Mas assim, a gente pode fazer de várias formas. Como tem uns ali na frente, que ele tem uma estampa única. Esse, por exemplo, eu utilizei faixas. Esse daqui, ele já tá com um detalhe diferente. Eu fiz ele numa técnica você brincou. Isso. Essa técnica é chamada no patchwork como log cabin. Como que é o nome desse? Log cabin. Log cabin. Isso. Então, é um trabalho muito simples de fazer. Primeiro, eu vou falar para vocês o seguinte. Quando a gente costuma fazer vários trabalhos, né? Aqui, ó. Eu procuro sempre já deixar as minhas modelagens cortadas, já com margem de costura. Por quê? Quando a gente vai fazer vários pares, Tati, facilita na hora de cortar. Tá. Você não desperdiça tanto material. Né? Então, esse daqui é a palmilha e essa daqui é a que eu uso para cortar a frente do chinelo. Certo. Vou usar para cortar na espuma, 2 vezes na espuma, 2 vezes no tecido. 2 vezes na espuma, 2 vezes no tecido. Depois... Pode tirar uma dúvida? Pode. Você? Muitas pessoas têm dúvida, por exemplo, Lígia, Tati, mas não tenho, de repente, impressora em casa, não consigo imprimir o molde, como que eu vou saber o tamanho, a medida? Eu posso usar, por exemplo, a sola de um sapato meu, de algum outro chinelo meu, para fazer, principalmente esse daqui? Sim. Esse material, Tati, é muito fácil de se encontrar em lojas em São Paulo. Tá. A gente acha tanto a palmilha quanto o solado prontinho, já cortadinho. A gente compra já vem pronto. Já vem pronto. Tá. Né? É barato, é acessível, então você não precisa mais se preocupar em cortar, né? Porque antigamente as artesãs logo que começaram... É baratinho? Ai, que bom. É baratinho. Então, é esse material aqui, né? Esse solado. Isso. E a palmilha você compra num kit. Você compra o parzinho da palmilha e do solado. De repente, turminha, se você tem dificuldade de encontrar aí na cidade, na região onde você mora, depois no final da aula a gente divulga todos os contatos da nossa convidada. Quem quiser algumas dicas, tá bom? De lugares, de estabelecimentos, dela orienta todo mundo. Então vamos lá, já temos a nossa sola e a nossa palmilha que está aqui, certo? Essa palmilha, essa frente do chinelo, é a frente que eu uso, ela cortadinha do tamanho que vai ficar. Por quê? Eu utilizo para riscar no tecido, certo? Então, esse risco que eu faço é o risco que vai me servir de guia para mim costurar. Tá. Então, aí o que eu fiz? Só para mostrar... para elas verem, para elas terem noção. Então, eu cortei essa modelagem na espuma e no tecido. Aqui, olha, eu fiz uma brincadeira em patchwork. Tá. Fiz a técnica de log cabin. Então, eu comecei com 2 quadradinhos de 4 centímetros e fui costurando no sentido horário, vai me dar esse desenho. Legal. Certo? E aí, aqui, eu cortei outro pedaço liso, né, do mesmo tamanho. E aí, eu vou colocar sobre o meu trabalho que vai ficar na frente. Então, a espuma direito que vai aparecer e esse daqui vai ser o avesso, certo? Eu costumo alfinetar, né? Porque aí a gente vai fazer o trabalho à máquina. Então, a gente vai costurar. Então, é muito fácil. Feito isso, eu vou para o segundo passo, que é a máquina de costura. Vou costurar a parte superior, então sempre procurando, menininhas, amiguinhas, dar um retrocesso no início e no final, e se possível, puxa a linha e dá um nozinho mesmo para ficar seguro e não correr o risco de descosturar. Por garantia, né? Isso, é sempre bom garantir, porque, assim, produto artesanal tem que ser feito com carinho e com cuidado. E aí, uma costura na parte inferior, certo? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou cortar... né? Eu vou cortar isso daqui, vou deixar 1 centímetro de sobra.
corto as laterais e aí ele vai ficar dessa forma, certo? Aí já cortamos, desviramos. Desviramos, cortamos, desviramos. Eu vou pegar a tesoura que está aqui embaixo. Que aí vamos mostrar para elas, né? Olha. Então, aqui eu vou cortar, deixando mais ou menos 1 centímetro, porque a gente precisa deixar essa margem, porque essa margem é a margem que a gente vai utilizar para costurar no solado, certo? Então, aí, cortei, agora eu vou desvirar, ó, esquecendo, aqui a gente precisa também fazer um acerto, ó. Lembrando de deixar a margem de segurança. Aí eu vou desvirar esse trabalho. Vai ficar, a gente acerta direitinho. Vai ficar dessa forma. Aí, Tati, o que a gente vai fazer? Você viu que eu fiz um pesponto aqui, ó? Eu fiz uma costurinha. Aí, quem tiver aquela máquina que tem aqueles pontos bonitinhos, decorativos, pode utilizar. Ou então pode fazer uma costurinha reta, certo? Certo. Fizemos as duas frentes, agora vamos para o solado. Dessa frente, isso também comprou pronto, esse molde ou não? Não, essa modelagem, se alguém precisar, eu forneço. Eu tenho a legal. modelagem, porque Então, na verdade, a gente só compra pronto a sola. A sola e a palmilha. Tá, e a palmilha. Então, Certo? essa de colocar em cima, no caso, Isso. esse modelo específico que a gente está ensinando, aí você que... Isso, eu Parece disponibilizei essa modelagem, esse daí dá para fazer o número 35 e 36. Ah, legal. Ah, você Certo. passou para a produção? Sim, passei. Oba! Então, gente, 35 e 36 está tá garantido. garantido, A gente coloca no site. De repente, se você quiser outras numerações, Bem, entre em na contato com a parte Lígia. do solado, nós vamos fazer a mesma coisa. Utilizando aquele molde quadradinho que eu mostrei, a gente vai fazer, ó, espuma, tecido e o solado. Agora eu vou falar uma coisa. Uma dica. Toda vez que eu vou fazer um par, o que eu faço? Eu sempre coloco e marco. Coloco a numeração que eu vou fazer para cima. E uso isso como guia, porque o que já aconteceu? Eu fazer 2 pés do mesmo lado. Então, 2 pés direitos ou 2 pés esquerdos. Isso acontece. Principalmente se a gente estiver fazendo vários chinelos ao mesmo tempo. E aí, o que eu faço? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar. Nessa fase e essa primeira costura, é importante que elas façam uma costura o mais rente possível. De preferência 3 milímetros, 5 milímetros, bem rente mesmo. Por quê? Para depois facilitar o acabamento. Se você faz essa costura aqui muito larga, aí o acabamento depois você não consegue esconder com viés. Legal. Certo? E aí vou fazer a mesma coisa. Vou cortar o excesso. Todo o excesso. Lígia Mara participando conosco, trazendo chinelos. Hoje a pantufa feminina. Lembrando, então, para a numeração 35, 36, que é o mesmo molde, a gente vai disponibilizar no site. Isso, Tati. Cortei todo o excesso, certo? Aí vai ficar assim, certo? Todo o excesso de espuma e tecido cortei. Tá. E aí, aqui, o que eu faço? Marco, pego uma régua e vou entrar aqui 2 centímetros. Pode ser aquela régua famosa que a gente usa para pet, que é toda graduada, é muito mais fácil. Tá. Entra ela com 2 centímetros, com lápis você risca os 2 centímetros e marca direitinho. Por quê? Porque a hora que você for colocar aqui, essa marcação vai servir de guia para ficar os 2 lados iguais. Porque senão você pode costurar um mais na ponta, outro e vai ficar torto a frente do chinelo. Então, depois, o que eu vou fazer? Costurei. Eu vou lá na minha máquina, marquei os meus 2 centímetros, vou costurar essa lateral na máquina. Não tem problema, às vezes as pessoas vão ficar com medo, vai quebrar a agulha. Não quebra, costura numa boa, sem problema nenhum. E é bom você falar, porque às vezes dá um pouquinho de receio, né? Não, pode costurar, Pode costurar, não sem tem medo. problema, né? E aí, depois de costurado, ele vai ficar desta forma, certo?
Feito isso, vamos passar para o processo de acabamento. Viés. Viés. O viés eu cortei realmente uma tira de viés de aproximadamente 60 centímetros com 3 centímetros de largura. Tá. Certo? E aí, o que que eu faço? Também vou para minha máquina de costura, vamos costurar o viés no chinelo, certo? Então, olha, Tati, essa peça já está costurada para facilitar o nosso trabalho. Eu começo colocando viés, eu faço. Vamos mostrar só nisso. Eu começo a costurar o viés, faço uma dobrinha na ponta do viés e começo a costurar a partir do meio do chinelo. Por que do meio? Vai ficar escondido. Tá. A gente não vai conseguir ver a emenda do chinelo, ele vai ficar bem escondido. O meio do lado de dentro, dentro, ó, gente, do chinelinho, tá vendo? Aqui nesse caso é o do pé direito. Então tá aqui o começo e depois, claro, o final do trabalho. Isso. E aí a gente vai costurar, aí procurando sempre esconder as duas primeiras costuras que nós fizemos, porque se você fizesse o mais rente possível, quando você colocar o pezinho da máquina, vai esconder todas as costuras numa boa. Feito isso, vai ficar desta forma, certo? O chinelinho acabadinho. Legal. Certo? Aí, aqui tem eu costumo fazer o seguinte, com uma linha mesmo, que eu esqueci, sabe, Tati? A linha e agulha em casa. Linha de costura? Isso, normal? Tá. Com a linha de costura normal, eu faço uma linha dupla e faço um alinhavo em todo o chinelo. Por quê? Na hora de colar vai me facilitar. Porque tipo, juntando aqui isso, juntando as pontas do viés. Peças, então, eu tá. começo daqui da ponta e vou cruzando. Ok. Não precisa ser juntinho, pode ser um alinhavão bem espaçado, mas por quê? O que vai acontecer? Fechar. Vai ficar bem fechadinho o viés. E a hora que eu for colar, vai facilitar a minha vida, certo? Então, qual cola você usa para fixar? Então, a gente usa cola... Uma borracha, né? Isso, é EVA. EVA? É. Sabe? O que a gente usa? A cola de contato mesmo, cola de sapateiro. Tá. Então, o que eu faço? Passo cola na parte de cima e no solado. Espero mais ou menos em torno de uns 5 minutinhos, ou então até sumir o brilho da cola. Tá. E aí eu vou colar, certo? Aí eu vou fazer a cola. Começo sempre assim, ó. Peraí, deixa eu só mostrar, porque essa dica é legal. Essa dica é legal. Então, a gente vai começar pela pontinha do chinelo. Acertei a ponta do chinelo, acerto o calcanhar, certo? E aí, se você tiver aquele velho martelinho de carne, você dá umas marteladinhas, ele tá coladinho. Não tem problema, certo? Legal. E o martelinho é bom para esse meinho aqui, né? Eu costumo, quando você fica... Gostei da dica. Quando você fixa as duas pontas e acertar, e depois se você fazer pressão, também vai fixar. Né? Porque a cola de contato é poderosa. Arrasou. Então, muito legal. Adorei que você veio. Gostou de participar? Gostei, Lígia? gostei sim. Você sentiu à vontade? Sim. Que bom. Volte outras vezes, trazendo outras peças confortáveis. E que delícia, depois de um dia de trabalho, a gente chegar, colocar um chinelinho gostoso. Ei, minha amiga, fala a verdade. E agora você já aprendeu como montar o seu. Os contatos da Lígia estão no vídeo. Então, se você, de repente, quer saber dicas e orientações dos estabelecimentos, né? Onde você pode encontrar a sola, tudo, pode entrar em contato e ela orienta todo mundo. E reforçando, ela gentilmente nos disponibilizou as medidas, o molde, então dessa parte de cima, claro, porque a sola você já compra pronta, mas essa parte de cima, portanto, esse molde, nós vamos colocar no site junto com o vídeo da aula que você acompanha agora ao vivo. Certo? Numeração 3536. E aí, para as outras medidas, vocês devem entrar em contato com a convidada e ela disponibiliza para vocês. A gente mostra mais um pouquinho essa outra brincadeira. Tati, não sei fazer direito o pet, a emenda do tecido? Usa uma estampa bonita que você goste e também você pode brincar, fazer ele inteiro. Fica bem legal também. Arrasou. Obrigada, viu, Lígia? Obrigada Adorei a a você. aula. E obrigada pelo Tati. brinde que você também nos cedeu. Pessoal que está participando por telefone, ligando. Vocês vão concorrer também, numeração 3536, o chinelo, a pantufa para dormir, presente da Lígia Mara, que arrasou na estreia no Mulher.com. Beijo, minha linda. Obrigada, Boa obrigada, viagem, viu, de obrigada. retorno para você.